Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Estamos dando continuidade aos nossos estudos, poesia, expressão do ser. E hoje o nosso tema, meus irmãos, é muito lindo. Você acha que a gente tem a hora certa para nascer? Nós temos um encontro marcado com a espiritualidade? E por que tantas pessoas morrem tão cedo? Como explicar a morte prematura? Porque na tendência natural, os velhos deveriam partir primeiro. Ainda mais a gente que é mãe não quer que o filho vá na frente de jeito nenhum, não é assim? Então vamos chamar o André Luiz e a Mari para nós conversarmos sobre as mortes prematuras, né, André? Mais uma vez, então, boa noite a todos, boa noite, Leila, boa noite, Mari. E hoje aqui, com duas mães, né, carinhosas, espíritas e dedicadas, o tema é um tema bastante palpitante, né? Então, fiquem conosco, a gente fica muito feliz de vocês estarem acompanhando. A gente sempre, quando faz a preparação do tema, busca um raciocínio, um conhecimento. Hoje vamos ter até um vídeo aqui com uma passagem belíssima da história do Chico, né? das histórias das mães que acompanhavam e procuravam o Chico. Então, eu tenho certeza que o nosso estudo de hoje vai ser assim muito esclarecedor e vai ser, talvez, assim, um abraço para todos que estão nos ouvindo nesta noite. Boa noite, Leila. Boa noite, André. Boa noite a você que nos ouve. Com muito carinho, os abraçamos para que possamos dividir as nossas experiências, levando todas as reflexões necessárias. É muito bom estarmos aqui nesta noite. Então, dando sequência aos nossos estudos, falar de perda de filho, perda de amigos, perda entre aspas, né, André? Porque ninguém perde nada. Nós temos tanta certeza da continuidade da vida, graças a Deus que a vida tem noção de continuidade, que fica assim, simples falar, difícil de sentir, mas simples de falar, né, André? Porque só quem passa aquele problema sabe a dor que é a perda de um filho, de uma pessoa querida, perda entre aspas, né? Vamos começar falando nisso, André. Nessa noite de estudos, a gente vai ter uma coragem e um desafio de tratar de um tema bastante sensível, que é a morte. E também, mais uma vez, as pessoas, muitas vezes, que pouco conhecem as questões do espiritismo e da forma como o espiritismo lida com a vida após a morte, as pessoas tendem a dizer que o espírita gosta da morte. Não é isso. Não é isso. A morte é um desafio para todos nós. No entanto, a gente tem estudado, aprendido, visto que, assim como nós devemos nos preparar para a vida, para os desafios da vida, você entra numa universidade se preparando para uma formatura e para se transformar num profissional. Você entra num curso, numa atividade, você é uma preparação olhando o final. No aspecto da vida, a vida em si também é uma grande escola. Eu lembro que eu tenho uma amiga lá no Rio Grande do Sul, né, Mari? Que ela fazia sempre a seguinte pergunta: a encarnação, né, a vida na Terra, é uma escola, é uma prisão ou é um hospital?
né? Sempre essa tríade, né? E a gente sempre, né? Até porque a Mari é professora universitária, a gente sempre chegava no final e dizia: é uma escola, né, Mari? Então, a vida é uma escola e ela tem que ensinar coisas para a gente, para que a gente chegue lá na frente, na vida após, a vida que continua, a gente estar preparado, entender o que vai acontecer. Mas é óbvio, e não podemos deixar de ser firmes em ressaltar, que uma das características da condição humana na Terra, das não muito avançadas, nós não somos das mais avançadas, estamos ainda no início da escala, é justamente ainda a necessidade de uma separação dura, eu diria, material da vida corporal e da vida espiritual, da erraticidade. Então, faz parte do aprendizado humano na Terra a vida e a morte, a vida e a separação. Não podemos dizer, não, está tudo bem. Não. É, sim, uma condição em que nós precisamos vencer, aprender, se desenvolver. Por quê? Os espíritos mais elevados, a separação não é tão brusca quanto acontece na Terra. Porém, nada disso, não existe nada na Terra, no planeta e no universo feito por Deus que não tenha um fim da sua própria inteligência. Então, muitas vezes, compreendendo melhor, né, a questão desta separação da vida, a gente é capaz de, estudando, desenvolver determinados raciocínios que amenizam e suavizam a dor da separação. Agora sim, entramos no campo que o espírita gosta e precisa desenvolver. Não que eu goste, mas sim da preparação e da forma de ver como nós lidamos com esta passagem, esta mudança de dimensão que todos nós já passamos e voltaremos a passar aqui na Terra. Faz sentido isso para as senhoras? Faz muito sentido, André, pelo seguinte, às vezes eu falava com meus filhos, na minha escola também, conversava a respeito, que quando a gente observa a natureza, que tudo se transforma, tudo é tão transitório, tudo nasce, cresce, reproduz e morre, a gente vê isso, a natureza nos dá lição, a gente pergunta, por que o ser humano vive tão pouco, se tem tartaruga marinha que vive 500 anos, que tem árvore que vive 2.000 anos, a Segóvia, né? Segóvia, sei lá como é que chama, aquelas árvores americanas. Por que o ser humano vive tão pouco e, ao mesmo tempo, dá tanto trabalho? Porque você vê, nasce um cachorrinho, um gatinho, tem 2, 3 dias, eles já estão andando, eles já se viram, e os pais os alimentos por um tempo, depois eles se viram. O ser humano gasta, no mínimo, 7 anos para se alimentar sozinho, para sobreviver. Ele precisa do adulto para sobreviver. E com essa dependência toda, e vive no máximo 100 anos. Hoje nós tivemos um prolongamento de vida de mais de 10 anos, né? Ganhamos aí com a tecnologia, com a ciência, com a medicina, o ser humano prolongou a sua vida. Mas por que dentre os animais nós vivemos tão pouco? É uma pergunta, né? E se a gente vive tão pouco, por que uns morrem mais cedo do que outros? Tem uma experiência que eu fiz com meus alunos lá do SEJA, que eu fotografei uma orquídea que eu ganhei na véspera do aniversário do meu marido. A minha filha me deu 2 orquídeas, todas 2 lindas, botei ali na sala. Aí eu fotografei.
E aí, a primeira flor da orquídea caiu com 10 dias depois que ela estava em pezinha ali. A orquídea estava com 12 flores, todas elas abertas, lindas, que aí faz lembrar aquele discurso do Cristo, né? Que olhai os lírios dos campos, né? Que a tessitura de uma flor é uma coisa tão extraordinária. E aí eu fotografei. Daí 10 dias caíram mais 2. Daí mais 3 dias caíram mais uma. E elas foram caindo, né? Até depois de um mês é que todas caíram do pé, mas o pé ainda está inteiro ali, as flores, a flor ainda está inteira, ainda vai florir mais. E aí eu fiz a pergunta para os meus alunos: o que as flores das orquídeas nos ensinaram? Por que umas caíram antes das outras? Por que todas não caíram juntas? Então a natureza traz lições, porque a gente não sabe o momento que nós vamos desencarnar. Porque esse momento não está com a hora marcada, né, André? A gente não marcou a hora de desencarnar. Como que é esse processo? Vamos começar falando daí? Vamos. Eu vou passar aqui para a Mari essa questão, né, da parte até biológica. A gente sempre comenta, né, que o ser humano nasce de dentro de outro ser humano, né? Isso já é característico do mundo do reino animal, né? Diferente do masculino. A gente não nasce de semente de árvore, né? Imagina uma árvore que as pessoas podem cair e sair. Não. E essa questão dos 7 anos, eu lembro que a gente conversava muito isso também, né, Mari? Esse grau de dependência que a criança tem dos cuidados iniciais faz parte de um processo de conexão espiritual e carnal ao longo da vida. E isso fortalece as conexões entre os espíritos, o amor entre os espíritos, especialmente do amor mais... Eu não consigo dizer... É porque a gente... Né, o amor, não existe um amor mais ou menos. Amor é de Deus, mas um amor bastante particular, eu diria, que é o amor materno. Não é isso, Mari? Fala pra gente aí desse início da vida do amor materno. Nós temos que entender, né, esse processo evolutivo dos corpos que nós desenvolvemos aqui na Terra. Então, desde do nascimento da Terra, sob a orientação dos co-criadores universais, que são os espíritos, que são auxiliares de Deus na criação do universo, dos mundos. Então, todos os astros, tudo que existe no universo, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente desconhece, são criados pelas mãos hábeis dos co-criadores maiores. E temos os co-criadores menores, que são aqueles que vão organizar a vida que habita os planetas. Então, na nossa Terra, Jesus foi o nosso grande arquiteto, organizando a existência, a nossa casa, para que nós, espíritos, pudéssemos progredir nas diferentes experiências. E assim, essa trajetória até chegarmos a uma estrutura física capaz de receber a entidade espiritual que nós somos. Na realidade, o nosso corpo é a nossa casca. E ali, como acontece com as cigarras, não sei na infância de vocês, mas eu cresci vendo, né, as cascas que a gente chamava das cigarras, que como a cigarra ela é um inseto, o esqueleto dela é externo, não é interno. Então, quando ela tem que crescer, ela tem que rebentar o esqueleto externo e sair da casca, e aí ela então cresce e de novo solidifica a sua casca.
a nossa casca para nós evoluirmos é o corpo físico. E a estrutura de um espírito ela é bastante complexa. Então, a nossa casca tinha que ser também muito bem arquitetada para receber. E aí entra a questão do desenvolvimento das estruturas cerebrais. Por isso, o ser humano precisa de mais tempo de dependência do outro, porque as estruturas cognitivas, as estruturas cerebrais, elas precisam de tempo e de experiências para se desenvolverem. Então, tudo isso está dentro da grande arquitetura, porque até os 7 anos, nós ficamos muito mais abertos, vamos dizer assim, às experiências, aos conhecimentos. Nós estamos muito mais flexíveis para aprendermos. Por isso, a influência dos pais neste período ser tão importante, dos pais, dos professores, que vão construindo essas estruturas e desenvolvendo essa aparelhagem física onde o espírito atua. Não sei se consegui simplificar, porque isso seria um tema bastante longo. A Mari falando, eu estava aqui lembrando, né? Eu estou lendo aqui o Evolução em Dois Mundos, né? André Luiz faz ali uma descrição no início, né? Bastante detalhada, né? Da origem da vida na Terra, mostrando, inclusive, que o nosso organismo hoje traz características, né? Das várias experiências do surgimento da vida no planeta, né? Da circulação, né, e tudo mais, né, e aí por diante. Mas eu penso também, senhoras, que ao mesmo tempo que esse período de adaptação da alma reencarnante, do espírito reencarnante, né, transformado em alma, né, junto ao corpo, ele exige uma série de cuidados. Esses cuidados sendo providos pelos pais, especialmente pela mãe, propicia aos espíritos uma ligação diferenciada, né? Essa ligação da mãe com os filhos, ela tem um viés muito especial que, obviamente, se constrói ao longo da vida e vai permear encarnações sucessivas, tá certo? Então, uma experiência de maternidade, de paternidade bem vivida, vai se propagar nesses grandes clãs ou grandes grupos espíritas, de espíritos ao longo de encarnações sucessivas. Então, muitas vezes no espiritismo fala, por que aconteceu lá? Aqui não, aqui agora a gente está falando da construção do futuro. A gente está falando da ligação entre espíritos que vai ter grande importância para salvar, amparar uns aos outros nos vários momentos que vão estar vivendo. Porém, a gente, como vê no próprio Evangelho, né, a gente tem aqui uma passagem de Jesus, eu vou colocar ela aqui embaixo, olha, em determinado momento, né, isso relatado por Mateus, capítulo 4, versículo 4, Jesus nos ensina, nem só de pão vive o homem. E se a gente for parar para pensar, Jesus vai falar do pão em vários momentos da sua pregação. E o pão tem um significado bem amplo, né? O pão é o alimento do corpo e o pão nosso de cada dia, que é o alimento do corpo e da alma. E nem só de pão vive o homem, mas também vive do quê? Vive da alma. O que seria esse alimento da alma, né? Então, é importante a gente entender que no nascimento, no início, a mãe ela vai dar o alimento para o filho, não só o alimento do pão,
mas também o alimento do ensinamento da alma, né? Os valores da alma. Falem para a gente aqui dos valores fundamentais da educação cristã, da educação evangélica que os filhos precisam ter. Isso é muito interessante, André, porque eu tive escola a vida toda, né? Eu sou formada também, eu tenho pós-graduação em educação infantil. Então, o valor mais importante, meus irmãos, que você pode dar ao seu filho é a autoestima. Ele precisa se gostar. Interessante a gente falar isso, mas esse é o alimento da alma. A criança tem que ter a noção de que ela não está no mundo por acaso. Ela é fruto do amor divino, do amor de Deus e amor dos seus pais. Por mais ignorantes possam ser os seus pais, no sentido de ignorar, eles permitiram que eles viessem à vida, viessem passar por essa experiência. E o ensino ocasional, que a gente chama na educação infantil, é aquele ensino que se faz no momento que a criança está necessitando. Eu me lembro quando meu filho tinha, acho que ele devia ter uns 8, 9 anos, ele estava brincando com um amiguinho, porque como ele era filho único, e eu tenho 2 meninas, mas ele gostava de brincar com os meninos, porque o brinquedo das meninas era diferente do dele. Gostava de jogar bola, de andar de bicicleta, aquela coisa toda, e ele tinha um amiguinho que era muito próximo dele. Então, eles estavam na sala conversando, e aí o amiguinho dele falou assim para ele: "Ô, Júnior, eu acho que você tem que pedir uma mesada maior para sua mãe, porque a mesada que você recebe é muito pequena. Você chega lá no colégio, você vai comprar um lanche, o dinheiro que você ganha não dá." Aí ele falou: "Não, mas para mim dá, não estou achando que seja pouco, não." Aí ele falou assim para o Júnior: "Não, você tem que pedir, porque você não pediu para nascer. Agora que você nasceu, então o seu pai tem a obrigação de te dar o que você precisa." Então eu falei, o ensino ocasional, porque eu falei, peraí, vamos sentar aqui que nós temos que conversar a respeito. Quem é que não pediu para nascer? Aí foi nesse momento que eu tive a oportunidade, que o Júnior já sabia, que eu fazia o culto no lar, mas o amiguinho dele não sabia. Então foi nesse momento que eu fui falar com ele da grandeza do nascimento e que a gente pede sim para nascer. Não só a gente pede para nascer, como a gente tem possibilidade de combinar com os pais antes de nascer. Então o ensino, o valor moral, a criança precisa saber, desde pequenininha, que todos os atos dela têm consequência. Todos os atos. Tudo que ela fala, tudo que ela pensa, tudo que ela escolhe, tudo isso tem consequência. E isso, como dizia o meu pai, a gente torce o pepino quando ele é menor, quando ele é pequeno. Eu nem sei né, como que faz um pepino, mas o meu pai vivia dizendo essa frase, eu me lembrei agora. Você sabe, Mário, por que fala que torce o pepino de pequeno? O que quer dizer isso? A tendência do pepino é ficar um pouco arqueado. Então, se você quer fazer conserva de pepino e ele for arqueado, fica difícil de colocar dentro da salmoura no vidro. Então, quando ele é pequeno, você vai ajustando para que depois ele caiba dentro do vidro direitinho. Então, por isso ficou esse ditado, é de pequeno que se torce o pepino. Ou seja, quando você vê que ele está saindo um pouco do prumo, faça com que ele volte ao prumo. E é bem essa situação com as crianças. Mas, então é isso, André. Eu não sei se você ia continuar, mas enquanto você falava, né, algo que é importantíssimo de nós conversarmos com as crianças é a questão delas terem a noção de que efetivamente elas são espíritos, porque quando você ensina a criança desde novo
que ele é um espírito e que ele está numa nova experiência, eles já vão construindo esse conceito de que é uma oportunidade que tem que ser valorizada. A existência no corpo físico é uma chance que nós temos de progredirmos espiritualmente. Porque essa ideia de que você é o corpo, né, a vida que você tem no corpo físico, ela se dilui, porque aí realmente alguém vai dizer, não, mas eu não pedi em nenhum momento para nascer, foi uma decisão do meu pai e da minha mãe. Doce engano. Na maioria das vezes, você teve que usar de convencimento para que aqueles dois espíritos aceitassem recebê-lo como filho. Muitas vezes, estes espíritos que nos chegam na forma de filhos são afetos do nosso coração, mas nem sempre. Às vezes a gente tem algumas arestas a serem reguladas nessa existência em que somos pais ou somos filhos. E quantas vezes nós vamos encontrar relações de conflito entre mãe e filhos, entre pais e filhos, né? A gente vê isso todos os dias, infelizmente, pela falta de compreensão de que nós somos espíritos e estamos tendo uma chance de, no ambiente familiar, ajustarmos as nossas arestas que, às vezes, não foram muito bem construídas em existências anteriores. Essa colocação que a Mari fez, eu acho importante a gente pontuar, né? Porque, de fato, a gente vai reencontrar espíritos, vamos dizer, amigos. E se a gente encontrar espíritos que não são tão amigos, é hora de se tornar grandes amigos desses espíritos. Ah, mas eu tenho dificuldade com A, com B. É agora de fazer com que esta relação, lá na frente você possa dizer, agora eu tenho mais um grande amigo, porque na encarnação passada a gente veio ali, né, e venceu essas dificuldades. Eu quero voltar aqui à questão ali dessa fase aí dos ensinos. Sabe por quê, gente? Porque tem uma passagem de Emmanuel, né, um texto belíssimo em cima dessa passagem de Jesus, nem só de pão vive o homem, em que Emmanuel faz um alerta a cada um de nós, dizendo o seguinte, olha, o seu filho é bonito, ele tem um rosto bonito, que bom, mas ele tem uma alma que precisa de orientação. Você tem uma determinada característica? Perfeitamente. Então, Emmanuel faz um paralelo entre as características da vida na Terra e dos valores que precisam ser construídos, sedimentados nesses espíritos que estão renascendo, para que eles possam se fortalecer, porque cedo ou tarde duas coisas vão acontecer. Podem acontecer. Uma é que eles vão enfrentar as dificuldades dele. Então, parece incrível falar isso, algo talvez até muito óbvio, mas nenhum pai faz prova do filho na escola. Eu não estou dizendo agora no ensino à distância, que, né, talvez até tenha algum pai, mas o filho tem que aprender. Então, você tem que ensinar, e em algum momento você vai ter que dar um passinho para trás e apreciar os passos seguros que o seu filho está dando com os ensinamentos que você transmitiu a ele. Então, essa é uma situação muito importante. De certa forma, o proteger os filhos é ensinar. E também proteger é deixar que eles testem a si próprios, a vida, as experiências. E que eles fortaleçam nos espíritos deles, nas almas deles, os valores que a gente vem recebendo
há muitos anos de Jesus, do Cristo, para que a gente possa desenvolver. Então, isso é fundamental, essa passagem e essa capacidade. Até porque, e aí vem um dos temas do nosso encontro de hoje, é que, eventualmente, e isso nós vemos no dia a dia, que nós acabamos nos separando na nossa visão prematuramente daqueles queridos, daqueles, né, das pessoas amadas, né? E talvez um dos momentos mais duros e que exigem o maior respeito, o maior cuidado, é quando uma mãe perde um filho, né? Eu conheço uma pessoa que ela perdeu 2 filhos, bem próxima da minha família, e que ela passou por essas 2 experiências bastante duras, né? E está caminhando, está lutando, está vencendo. Então, assim, é importante a gente ter essa noção de que nós não somos donos, né, dos filhos, e eventualmente nos desígnios de Deus, na vontade, né, no entendimento da providência, esse filho vai mais cedo e a gente fica com a saudade. Queria que vocês me falassem, né, um pouquinho sobre essa questão aí das perdas prematuras. É interessante, um livro que eu li, muito interessante, do Léo Buscaglia, que ele intitulou de Amor, que é um professor da Universidade da Filadélfia, e que ele dava aula de geografia, se eu não me engano, na cadeira que ele dava aula. Mas um dos alunos dele suicidou. Um jovenzinho acabou com a própria vida. E ele ficou tão chocado, mas tão chocado, que ele falou: meu Deus, o que eu estou ensinando para os meus alunos que eu não percebi e ninguém percebeu que essa criança não estava gostando da vida, e mais do que isso, ela teve a coragem ou a covardia de acabar com a própria vida, gerando um sofrimento enorme em toda a escola, nos pais, claro. E aí ele resolveu dar aula de amor, porque assim, a educação moral mais importante da nossa vida é a gente amar a própria vida, né? Saber dar valor à vida. E aquela criança que usou do artifício para sair da vida, ele ficou chocado. Ele falou: não, eu tenho que mudar tudo. Eu estou ensinando, o que eu estou ensinando está tudo errado, não tem nada a ver. Eu preciso falar da vida para os meus alunos antes de ensinar qualquer outra coisa. Então, esse fato desse professor mexeu muito comigo, porque ele fala das diferenças individuais. E os pais, você tem 3, 4 filhos, ou que seja um, e quer muitas vezes que o seu filho repita a sua própria vida. E aquela criança tem a trajetória dela. Como a Mari falou, nossos filhos são espíritos, não são propriedades nossas. E eles trazem um conteúdo que muitas vezes é preciso ser conhecido através dos impulsos que eles já apresentam desde criança. Então, assim, você perdeu um filho com uma doença, que ele sofreu uma doença e no momento certo desencarnou, já dói. Mas você perdeu um filho porque ele desistiu da vida, dói demais. Dói demais. E não acontece poucas vezes isso. Quantas vezes amigos nossos relataram que os seus filhos suicidaram, que seus filhos... Eu mesmo tive uma amiga de escola que aos 15 anos ela suicidou. É uma criança e causou uma estranheza, causou uma revolta tão grande nos pais, e em todos os modos que a gente não imaginava esse desfecho. Então, meus irmãos, o suicídio acontece em famílias, às vezes, estruturadas. Então, a gente precisa tomar consciência que nem sempre os pais têm culpa daquela atitude, porque o pai fica se sentindo culpado. Onde foi que eu errei? Por que o espírito fez isso, né? E existe o caso, como diz André Luiz, da repetição do suicida, muitas vezes
ele já fez isso em vidas anteriores. É um impulso doentio e que às vezes ele traz para ser corrigido e às vezes não consegue. Com todo o amparo que teve, com toda a orientação, ele ainda não consegue. Então, não é para você que é pai de um suicida se sentir culpado, mas ter compaixão e saber que foi o momento daquele espírito, mas que existe sempre uma solução para todas as nossas arbitrariedades diante do nosso Pai Celestial. E aí passo a bola aí para alguém mais falar. A Leila levanta uma questão, né, de quando acontece a inversão natural da vida. De forma natural, aqueles que já viveram mais têm maior chance de retornar à vida espiritual antes daqueles que estão iniciando. Então, muitas vezes, o natural é os filhos sepultarem os corpos dos pais. Mas, às vezes, há uma inversão nessa sequência. E os pais têm que sepultarem os seus filhos. O que a gente vai dizer que são as mortes prematuras, principalmente quando são crianças ou quando são muito jovens. E os motivos que levam a essas mortes prematuras, eles são variados. A Leila está levantando uma questão que nós temos que estar muito atentos, que é a questão do suicídio. Mas existem outras questões que muitas vezes são impactantes, por exemplo, o diagnóstico de uma doença severa, ou então um acidente de automóvel ou outro acidente qualquer, né? Nós temos várias situações em que os pais despedem-se dos filhos antes do tempo previsto dentro de uma sequência natural. E isto vai gerar na família, principalmente no pai, na mãe, na família como um todo, uma sensação de que tem alguma coisa errada, alguma coisa foi equivocada. Como pode um jovem que tinha tudo para crescer e fazer curso superior e constituir família, né, está deixando essa oportunidade e não vai poder viver tudo isso? Isso causa, principalmente nos pais, aquela sensação de que eu deveria ter feito mais do que fiz. Conto o caso que aconteceu na minha família. Eu tenho uma prima que tinha um filho. O filho estava com 18 anos, naquela fase em que estava se preparando para fazer vestibular. Era um jovem que gostava muito de música, tocava guitarra, violão, fazia composições. Tinha um pequeno grupo de amigos que se reuniam na garagem da propriedade de um deles para formar uma banda. Sonhava em fazer sucesso com a banda. Era um jovem normal, comum, como todos os jovens são, cheio de sonhos, né? Um dia ele chegou do ensaio da banda e disse para minha prima: estou com muita dor de cabeça, mãe, não vou jantar, eu vou dormir, eu vou para o quarto, não me senti bem hoje. Ela entendeu, tudo bem. Aí, uma meia hora depois, ele saiu do quarto e disse: mãe, a minha cabeça está arrebentando. Foi as últimas palavras dele. E aí ele desmaiou, foi levado à emergência do hospital e foi constatado o falecimento pelo rompimento de uma artéria cerebral, um aneurisma cerebral. Então, um menino de 18 anos que veio a óbito para desespero da família, que não entendeu
o que aconteceu. E eu lembro da minha prima conversando com a gente, ela se culpava dizendo que ela não teve atenção para com ele, que ele frequentemente se queixava de dores de cabeça e ela sempre achou que isso era natural, mal postura ou alguma coisa, e dava alguma medicação assim mais simples. Nunca atentou que poderia ser algum problema mais sério. Segundo os médicos, ela não teria como prever que ele teria um aneurisma. Talvez se ela tivesse feito todos os exames, os mais modernos possíveis, não seria constatado nenhum problema. Então, ela se culpava porque não foi a mãe zelosa que deveria ser, né? E interessante que conversamos muitas vezes, na época não existia essa facilidade, então era tudo via telefone fixo, ela me ligava, compartilhava a sua dor, né? E a gente tentava consolá-la, mas sabia que ela é que tinha que entender, ela queria entender aquilo. Aí eu lembro, num trabalho mediúnico que eu faço parte, quando um determinado tempo depois que ele já tinha retornado à pátria espiritual, o meu pai veio e o trouxe até o trabalho mediúnico, e eu então pude conversar mentalmente com ele. E ele me explicou o seguinte: quando ele reencarnou, já estava previsto o desencarne dele nessa faixa etária e desta forma, porque havia uma necessidade espiritual dessa experiência dele enquanto espírito, por questões de outras vidas. Ele desencarnaria jovem, né, no auge da sua juventude. Mas, acima de tudo, havia um sentido muito interessante, que era despertar os pais para a espiritualidade. Porque, na realidade, era um casal que, sabe, aquelas pessoas que não têm, assim, acreditam em Deus e tudo, mas vivem, como o André estava falando na mensagem do Emmanuel, vivem mais para a questão do pão, esse pão do aqui e agora. Era uma família bem estruturada, não tinha problemas nenhum, mas a vida deles girava em torno de conforto material. A lembrança de Deus era mais uma proforma do que algo que mexesse com eles. E ele me dizia, nessa conversa que tivemos, naquela oportunidade, eu, enquanto espírito, precisava passar por essa situação. Mas, acima de tudo, o pai e a mãe precisavam ser saculejados. Então, uniu-se o útil ao agradável. Eu precisava passar e eles precisavam receber um abalo para despertarem para as coisas do espírito. E efetivamente foi o que aconteceu. O casal, a partir dali, começou a buscar a compreensão do que eles passaram, e foi neste momento em que eles foram em busca da fé, de Deus, da oração, coisas que antes era apenas um ritual que se fazia e nem se pensava muito direito por que se fazia aquilo. Então eu creio que nessas mortes prematuras há sim um objetivo que nos escapa num primeiro momento e que às vezes é um motivo extremamente nobre para todos os envolvidos. Isso tem aqui no próprio Evangelho, Mari. A gente fica muito feliz que o nosso estudo aqui, o nosso trabalho é em cima do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui Kardec, né, e os Espíritos ressaltam que Deus não faz nada que não tenha um fim inteligente. E especificamente sobre as mães, ele diz assim,
Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estarão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais o transporta de alegria. Então veja que, né, a espiritualidade, Kardec tem um especial carinho com as mães. E eu preparei para a noite de hoje, eu não consigo assistir esse vídeo e não chorar. Então eu vou ficar aqui no cantinho aqui, porque esse aqui é de uma beleza incrível. Então eu peço a todos que estão nos acompanhando que ouçam com muita atenção essa história que aconteceu com o Chico, com o Emmanuel e com mães. O Chico dizia que ele sofria junto com as mães porque tinha sido mãe recentemente em outra encarnação, então ele sentia a dor que as mães sentiam, né? E aqui uma passagem exatamente isso, que vai tratar de uma morte, de mortes prematuras, né? Do sentimento das mães e da espiritualidade ao redor, amparando a todas elas, tá? Então eu vou colocar aqui para a gente assistir junto esse videozinho aqui, ó. Do Ceará, que perdeu o filho único de 21 anos por suicídio. E ela, durante 2 anos, lutou para ir até o Chico e tentar uma mensagem do menino. Mas ela lia sobre o doutrina espírita e o suicida passava por tanta coisa, então ela imaginava, ele não vai se comunicar, né? Ela foi. A dor era muito grande, a saudade muito grande. Ela foi e chegou de madrugada e pegou a ficha de número 1. Eram 30 fichas para conversar com o Chico. Ela pegou a primeira. Chegou cedo, cedíssimo. Mas quando a manhã tinha já clareado, aparece uma mulher, sai de um carro de luxo, desesperada, tinha perdido os 2 filhos no acidente de carro. Aquela senhora do Ceará pensou, meu Deus, essa mãe perdeu 2 filhos. Eu perdi meu único filho. Ela perdeu no acidente de carro, inesperadamente. Meu filho foi embora porque ele quis. E ela então estende para aquela mãe a ficha de número 1. Olha, eu cheguei de madrugada, peguei a ficha de número 1. Fique a senhora com a ficha de número 1. E a mulher, sem nem agradecer, entra na fila e ela volta pro hotel. Desesperada também, né? Ela volta pro hotel. 2 horas da manhã, alguém bate à porta do hotel. O Chico Xavier mandou chamar a senhora. Porque não tem ficha. Impossível, porque eu tinha realmente a ficha de número 1, mas cedi para uma outra mãe. Não, ele disse que a senhora mesmo mandou chamar. Ela foi. Quando ela entra no salão, Chico começa a ler a mensagem. Minha mãe, você sabe, eu não podia estar aqui. Mas quando você estendeu a ficha de número 1 para aquela outra mãe, Emmanuel, o protetor de Chico, foi me buscar. E ele me apareceu na escuridão em que eu estava e disse, o amor de sua mãe me fez vir aqui para buscar você. Vamos lá, porque você vai escrever para sua mãe. E ele dá uma mensagem belíssima, falando do sofrimento que naquele momento, pela primeira vez, ele acreditava que teria um fim, porque Emmanuel tinha ido buscá-lo para que ele pudesse dizer à mãe que a vida continuava. Mas foi o gesto de amor dela na direção da outra mãe que possibilitou isso. Nossa. São histórias muito bonitas, principalmente essas do Chico, né? Tem várias. É verdade. Bom, então aqui eu diria que são até minhas últimas palavras da gente ter, dentro desse contexto, entendimento de que na infância é o momento de levar ao espírito dos nossos filhos os valores, não só o pão, mas os valores da alma. Que esses valores possam frutificar em vida ou, se essa vida não continuar, depois da vida. Lembrar também que o amor de mãe é capaz de tirar o filho das situações mais difíceis. Então, veja que um gesto de amor de uma mãe para com outra, a compaixão, foi capaz de sensibilizar Emmanuel. E Emmanuel ir à escuridão, como ele relata. Emmanuel foi na escuridão em que eu me encontrava, nas tristezas, nas angústias,
e me trouxe aqui para eu poder escrever para você. Mas foi o seu gesto de amor que me trouxe aqui. Então, aqui fica o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso entendimento de que todos nós, como espíritas, todos nós espíritos encarnados, temos as nossas profundas ligações e que devemos destas ligações produzir amor e mais amor. Tá certo? Então, que a gente possa entender e caminhar nessa direção de que a gente consegue entender a vida e a morte. Uma boa noite a todos. Agora, as despedidas das nossas queridas mães aqui presentes. Vou falar primeiro, Leila, depois deixo para você encerrar. Eu só gostaria de dizer a você que está nos escutando, se você passou por este momento difícil de despedir-se de um ente querido de forma que não seguiu a sequência natural dos fatos, ou seja, se você é pai ou mãe e se despediu dos seus filhos ou do seu filho ou da sua filha antes de você que esperava ir primeiro, o que eu gostaria de te dizer é que ele está ao alcance da tua prece. A distância que te separa deles, destes entes queridos, é a oração. Se você orar, onde ele estiver, ele vai receber, como um bálsamo de luz, a tua prece amorosa, de coração. E, acima de tudo, não esqueça, faça todo o bem que for possível, porque todas as vezes que você fizer o bem e disser, este bem que eu estou fazendo é para você, ele receberá onde se encontrar. E assim a saudade fica um pouco mais serena, até o momento em que a gente vai se reencontrar novamente, porque não existe separação definitiva. Muito obrigada e uma boa noite. Meus irmãos, vou me despedir também, lembrando uma música do Cabete, que ele diz assim: quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da própria amargura, lembra que outras pessoas estão chorando também nesse momento. E ele diz assim: quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando a dor bater a porta diante da taça da amargura, quando você quiser chorar. E aí, por aí ele vai, já esqueci os versos todos, de repente passa um branco. Mas ele nos lembra que a gente tem que orar. E como disse a Mari, nós temos que endereçar todo o trabalho de caridade que nós pudermos fazer, porque, como disse o apóstolo João, a caridade cobre a multidão dos nossos erros. E se a gente, ao recordar uma pessoa querida que está na dimensão espiritual com dificuldades, se nós fazemos qualquer movimento de caridade em nome dessa pessoa, nós estaremos, de alguma forma, ajudando-a a superar e a trabalhar por si mesmo, onde quer que ela esteja. E lembrar também que não estamos aprisionados no corpo. Em desdobramento, nós podemos ter a permissão de ajudar os nossos queridos na parte espiritual. Falando tudo isso, um grande abraço a todos e até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até mais. Você está na primeira web rádio espírita de Alagoas. Iluminando consciências.
Rádio Brasil Espírita.